Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não, J.R. Vargas está em férias, se divertindo, descansando, aprendendo, lendo. Pois é, em breve estará de volta aqui ao comando do Debate 93. E você fala com o debate, gente boa. E com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mais um. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Eita, dia de festa. A Marcela Bastos desse aniversário hoje, Marcela? Não hoje, não, Cid, hoje mas não. certamente tem muita gente especial fazendo aniversário hoje. Bom dia pra você, nosso querido ouvinte, nosso Cid e nossos debatedores. Boa. Seu pastor, sua pastora estão fazendo aniversário? 968038319. WhatsApp. Manda pra gente aqui o nome do pastor, nome da sua igreja até o final do programa, hein, gente? Corre, Verdade. Manda logo, que aqui ao final nós queremos agradecer a Deus a bênção da vida deles. Maravilha, enquanto a gente vai festejando aqui, pensando que alguém vai convidar a gente pra festa. Um dia vai acontecer. Um dia. São 11h08, horário brasileiro de bota verão nisso, hein? Tá quente toda a vida. A nossa equipe tá aqui prontinha pra te defender, pra te defender também. Com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a Suelen Lima, Jair Cardoso, a nossa Catita. E vamos agora para o nosso assunto de hoje, do nosso Debate 93. Sou uma pessoa extremamente ciumenta. Não eu não, tá, gente? É o pessoal que tá mandando recado aqui, eu só falo. Eu tenho ciúme de tudo e sofro muito com isso. Eu detesto quando tenho que dividir a atenção com outras pessoas e adoro quando me bajulam. É sério. Mas quando isso não acontece, eu fico corroída por dentro. Ser ciumento é uma doença? Existe algum tipo de ciúme sadio? Se a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, por que eu não posso ser ciumenta também? Diz a nossa ouvinte aqui. Muito bem, entre nós, pastor Paulo Dias, da Igreja Batista Morro do Céu, em Senador Camará, nosso convidado de hoje. Muito bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo, campeão. Obrigado, querido, obrigado aos demais debatedores, a turma que está ouvindo aí na rádio aí. Eita, tema ciumento, né? Não é? Só Jesus. É isso que te digo, hein? Grande, mas tem jeito, grande é a batata que assou aqui, ó. Mas tem jeito. Tem jeito, é? Tem jeito. Nós vamos fazer umas perguntas bem interessantes aqui. O que o senhor disse sobre esse assunto, essas coisas que ela fala aqui? Tem ciúme sadio? Olha, né? Biblicamente falando, a palavra de Deus, ela nos fala, né? Que o Senhor, ele tem ciúme de nós. Mas não tem nada a ver essa questão desse ciúme da parte de Deus, com o ciúme que nós vamos estar tratando posteriormente, né? Possivelmente estaremos falando sobre o ciúme doentio. O Senhor, ele há essa insatisfação e fica enraivecido quando nós pecamos e perdemos o propósito que nós temos para com ele, né? Então, esse ciúme, porque há um zelo da parte de Deus. E quando nós saímos dos propósitos de Deus, com certeza nós também desvirtuamos o nosso caminho para o céu. Então, esse ciúme da parte de Deus é para que nós não venhamos a errar esse alvo. Não é o ciúme doentio, né, que muitos têm, a questão de posse, a questão de tentar podar do outro, né, a sua personalidade ou aquilo que ele é, de uma forma penosa, tanto para quem vive isso, para quem sente isso para com o outro, tanto para o outro que acaba ficando talvez até dois doentes, né, dentro de uma possível relação. Olha, tem muita isso, coisa, mas é complicado, mas tem jeito, que a gente falou, tem jeito. É bom, tem jeito. Tem jeito. Amém. Pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda, muito bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia aqui, queridos debatedores, bom dia, povo lindo que está aí juntinho com a gente na 93. O que me chamou muita atenção nesse tema foi quando ela diz, né, mas quando isso não acontece, fico corroída por dentro. E ela fala com relação a não ser bajulada, a não ser o centro das atenções, a não ter toda a atenção das pessoas que a cercam para ela. Quando isso acontece,
ela fica corroída. Então aí a gente pode determinar que isso é um sentimento que não provém de Deus. Porque todo sentimento que provém de Deus, ele é puro, ele edifica. E se ela se sente corroída, estava até falando isso na antessala, né? Se ela fica corroída, corrosão é destruição. Né? Então, se é o que te destrói, não vem de Deus. Se não vem de Deus, não pode ser benéfico de maneira nenhuma. Agora, colocar isso como um contraponto ao sentimento que Deus tem por nós, né? É complicado, por quê? Porque quando o Senhor diz que ele tem ciúmes do seu povo, ele diz com propriedade, porque é um povo comprado. Ele comprou com preço de sangue, nós somos povo comprado. Né? Nós somos separados na terra através do sangue de Jesus derramado na cruz. Então não tem como comparar o ciúme humano com o ciúme de Deus, porque Deus tem ciúme, tem zelo de algo que é dele, de verdade. E ser humano nenhum é dono de outro ser humano. Muito bem. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz. Muito bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, povo amado da Rádio 93 FM. A questão do ciúme, quando a gente fala do ciúme de Deus, é a maneira mais fácil da gente entender daquilo que é o zelo de Deus para conosco, né? Então é por isso que a Bíblia fala a respeito dessa questão do ciúme. Não dá para a gente pensar em ciúme como algo sadio, até porque, como ela mesma já diz, né, e a pastora aqui ressaltou, ela está se sentindo corroída, né? Então isso desgasta. O ciúme, na realidade, é um sentimento ruim que nós temos, um sentimento de desejo de posse com relação ao outro, né? Então esse ciúme é algo que traz um prejuízo para a gente. E na realidade é uma sensação de insegurança também que a gente tem, né? Porque a gente tem algumas debilidades, né, com relação ao nosso jeito de ser, a nossa sensação de que a gente vai perder, né, e a gente acaba, de alguma forma, construindo um ciúme com relação ao outro, essa sensação de querer que esteja o outro sempre próximo de nós, né? E esse sentimento, ele é um sentimento terrível, que leva a vários outros sentimentos e algumas ações equivocadas nossas, com relação ao outro, com relação ao mundo, com relação até mesmo a Deus, né? Então, eu acho que ela precisa aprender a lidar de uma forma mais sadia com essa sensação, saber quais são as questões, conversar um pouco, né? E sentir a segurança em Deus, de que realmente Deus é que conduz a nossa vida, é que nos ampara, é que nos sustenta e que, na realidade, nada que nós temos é nosso mesmo. Então, por que a gente vai ter ciúme de algo que não nos pertence? Se a gente realmente pertence a Deus, se a gente é servo de Deus, se a gente é escravo do Senhor, e se Deus nos dar alguma coisa para a gente administrar, a gente colocou nas mãos de Deus e deixou, e Deus conduz as coisas que nós temos administrando em nossas mãos. Amém. Você sabe que um ouvinte disse o seguinte: olha, minha ex-namorada era super ciumenta, mas super ciumenta. Ela tinha ciúme da minha prima, do meu irmão de consideração. Depois, sabe o que eu descobri? Que ela é uma sociopata. Ainda bem que é ex. Meu Deus. Bispo Jorge Lima, da comunidade evangélica Adorai, no Vilar Carioca. Bom dia, campeão. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, essa mesa tão especial, seleta mesa. Bom dia a você, ouvinte, que nos prestigia. Aproveitar aqui nossa primeira participação do ano, a desejar a você um ano de vitória, de bênçãos. O tema hoje é um tema bem interessante, e os nossos irmãos aqui, com muita propriedade, discorreram com conselhos bem apropriados, né, a quem vive essa situação. A ouvinte, ela inicia reconhecendo, o começo do depoimento dela, ela reconhece, eu sou ciumenta, etc, etc. E o final ela tenta justificar. Eu ouvi ali na sala, né, conversando com a pastora Patrícia, a gente conversando sobre isso, que quando você reconhece que, digamos, você reconhece um defeito e ao mesmo tempo você procura justificar esse defeito, é primeiro passo para você não mudar. Porque, ou seja, não basta você reconhecer. Reconhecer é bom, mas quando você busca justificar, isso já inibe a tua mudança. O pastor Paulo colocou a questão do ciúme, né? Ele procurou discorrer bastante sobre isso, ela dizer que o Espírito Santo tem ciúme. Aqui nós temos um exemplo do que chamamos de antropomorfismo, que é o que o nosso reverendo aqui também colocou, é quando você atribui características humanas, né,
a seres sobrenaturais, e se você for mais para o campo filosófico, você atribui também a seres inanimados, a seres irracionais, ou seja, você atribui uma característica humana a um objeto ou até uma divindade. Então, o ciúme aqui, na verdade, é uma expressão simbólica, porque o Espírito Santo não tem ciúme, não é? Porque o ciúme, se a gente for olhar Gálatas 5, o versículo 19... vai começar a dizer, esses são os frutos da carne. E no versículo 20 fala, entre eles o ciúme. Então o ciúme é um aspecto natural da própria carne. Então qual é a palavra aqui que poderíamos usar? O reverendo já usou aqui, que é o zelo. O Espírito Santo, o que ele tem por nós não é o ciúme. Mas está na Bíblia, mas temos que ter um cuidado na interpretação, para a gente poder não fazer como a ouvinte. Então, a gente entender que é o zelo, é o cuidado, né, dele para conosco. E quando a Bíblia usa essas linguagens, é para que tenhamos um entendimento aproximado da realidade, que na verdade não é. Estamos tratando de um mundo totalmente ilimitado, né, sobrenatural, e a nossa mente ela tem dificuldade disso. Então, o que foi dito aqui realmente mostra que é preciso a pessoa se tratar, temos níveis diferentes de ciúme, e durante o debate a gente pode falar sobre isso. Claro, agora tem um ouvinte que diz o seguinte, eu tenho ciúme sim, mas porque descobri que meu esposo me traiu e descobri outras coisas também. No início do namoro era tudo tranquilo, mas infelizmente a confiança se conquista. Confiança se conquista. E quando você descobre, né, no caso de um casamento, né, que é um relacionamento que nós, como filhos de Deus, temos pela palavra, que é um relacionamento permanente na nossa vida, né? Depois que ele se inicia, a vontade de Deus é que ele se perpetue até o fim dos nossos dias, né? Mas aí lá em Mateus 5, Jesus vai abordar acerca de divórcio, acerca de adultério, que não é o tema de hoje. Mas eu entendo que quando você está num relacionamento permanente, como o casamento, os votos de fidelidade devem ser preservados. E quando você não os preserva, você dá direito ao outro de não confiar mais em você, porque você mesmo não se fez mais digno desta confiança, e vai fazer com que o outro, se não for alguém muito sarado, porque eu vou te falar, minha irmã, ficou com o marido, descobriu o adultério, continuou com ele, irmã sarada, né? Das duas uma, ou ela está sarada ou ela está doente dentro desse casamento. Porque ou ela está sarada, jogou isso para trás, lançou no mar do esquecimento, seguiu adiante, e aí ela volta para um processo de construção da confiança nesse relacionamento, que é um processo, não acontece de um dia para o outro, e quem se fez indigno tem que se tornar digno novamente. Ou ela vai ficar todo dia jogando na cara, eu não confio em você porque você me traiu, eu não confio em você porque você fez isso. Então, e é exatamente esse não confiar que gera todo uma sequência de sentimentos doentios no meio desse relacionamento e que vai fazer com que esse casal adoeça. Mas então, é complicado você falar, eu sinto o ciúme dele porque eu descobri isso e isso e isso. Então, vocês têm que sentar, ver aonde quebrou, buscar maneira para consertar, para que o ciúme não passe a gerenciar todos os sentimentos dela dentro do relacionamento dela com o marido. O ciúme, na realidade, quando ele está num relacionamento, ele já demonstra que o relacionamento não está sadio, né? E essa é a questão. E ele vai abrir portas, porque o fato da pessoa ter ciúme da outra não vai impedir que a outra o traia, né? Ou atraia, né? Então, é essa questão que é importante. E talvez até o ciúme incentive a traição, porque quando eu tenho um ciúme maior na pessoa que é minha companheira ou meu companheiro, na realidade o que eu estou demonstrando é que ele vale mais para mim do que eu valo para ele. Então, essa é uma questão. Então, é uma insegurança. Então, isso abre portas para que a traição venha. Por quê? Porque, no caso, se a minha esposa tem um ciúme muito maior de mim do que eu tenho dela, na realidade, ela está dizendo para mim, olha, você é mais importante para mim do que eu sou para você. Então, quer dizer, eu falo, eu sou muito areia para o caminhão dela. Né? Essa é a questão. Então, quer dizer, tem que dar mais volta. Então, né? Isso acaba sendo algo que aparentemente é algo de prevenir, de segurar, mas na realidade isso escancara uma porta para traição no relacionamento. Então, o que é necessário é a gente ter confiança, a gente acreditar em Deus e às vezes as conversas elas precisam ser bem claras, porque o relacionamento onde
a conversa é clara, onde há sinceridade, são os relacionamentos a tenderem a serem duradouros. Se eu escondo alguma coisa da minha esposa, né, ou do meu esposo, no caso, né, do relacionamento, se há esconder, essa questão é uma porta aberta para que haja sentimentos, falta de confiança, e assim se construa ciúme e outras coisas aconteçam mais para frente. Perdão, só para dar continuidade aqui à fala do reverendo, que foi bem interessante. Então a gente percebe a partir daí, Cid, de que o ciúme, ele não é um sentimento primário, ele é um sentimento secundário. E então você tem aspectos conjugais, que aqui está sendo abordado, você tem aspectos relacionais, e você tem aspectos até ligados a não a pessoas, como pessoas que têm ciúme de cargo. De coisas também, né? De coisas. Então, a questão, você entende então que o ciúme, ele não é um sentimento primário. Por que você sente ciúme? Porque eu sinto ciúme. Não. O ciúme, ele pode vir de um trauma ou de um relacionamento que não foi bem sucedido. O ciúme pode vir de um sentimento de pertencimento do próximo, né? O ciúme, ele pode vir de uma baixa estima ou de uma baixa valorização pessoal. A pessoa, por ela ter um vazio emocional, uma lacuna emocional, ela procura se preencher através de outra pessoa, e quando ela tem que dividir essa pessoa, ela não consegue lidar com isso. Então o ciúme, ele pode ter várias origens, e como ele pode ter níveis. Quando é um ciúme, digamos, de um caso mais leve, não é? Vale o que foi dito pelo reverendo, a questão de conversar, expor de maneira muito clara. Agora, existem casos, e a ouvinte aqui, ela coloca, sou uma pessoa extremamente ciumenta, é preciso, inclusive, né, seja um pastor, alguém próximo, aconselhar até um acompanhamento de um psicólogo. Exatamente. Uma psicoterapia. Por quê? Porque o ciúme, ele leva uma ação destemperada, uma ação muitas vezes desproporcional, como a gente tem acompanhado pela mídia aí, lamentamos por isso. Demais. Relacionamentos que não são bem-sucedidos, e a consequência a gente percebe. Então, é preciso que isso seja tratado por um profissional também, porque o ciúme, ele afeta em muito a área psicológica, que vai desencadear diversos tipos de atitudes. Essa sensação de posse, né, essa sensação de pertencimento do outro, ele pode desenvolver psicose. A pessoa se torna obsessivo. Paranoia, né? Aqui, ó, eu tô com um dado aqui. Paranoia, coisas terríveis. Tô com um dado aqui, meu pastor Paulo. Aqui que eu vim te dizer o seguinte, ó, meu casamento tá por um fio, por causa de ciúme. Olha só a encrenca aqui. Ele tem ciúmes até da minha sombra. Tem ciúme dos meus tios, da minha sobrinha, com minhas colegas de trabalho. Ele fala que eu tenho que viver só para ele. Isso está me sufocando. Vive falando que eu estou traindo ele. Ele me conheceu na igreja, mas depois de ter sido muito traído, ele pensa que eu também vou trair. Olha só isso. O cara carrega um trauma do passado, jogando em cima do relacionamento agora. Pastor Paulo, o que a gente faz para ajudar essas pessoas, Pastor Paulo? Olha, querido. Manda ver. Né, eu tenho desejo de ajudar, mas aquele que é ajudado tem que querer mudança. Esse é um grande problema da pessoa que é ciumenta, ele não quer muita ajuda, você acha? Se a gente for, primeira coisa que a gente pega aqui, né, questão do ciúme. Primeiro, é um sentimento penoso, né? O ciumento, ele pretende esse amor exclusivo, ele quer esse amor exclusivo. E pior que ele não descansa nunca, né? E aquele caso, como o pastor mesmo falou, ele tem o medo de perder alguma coisa, né? Pessoas não são coisas. Nós não somos coisas, nós somos gente. É uma coisa interessante, né, que aí vai até um grande, né, conselho para muitos jovens. Às vezes está na época de namoro, né, o garoto gosta do futebol, né, quando casar ele vai mudar, não joga mais futebol, não vê mais os amigos, não é? Muita gente às vezes fala assim, quando casar, né? Mas as pessoas esquecem que cada um de nós somos um universo, somos pessoas e temos cada um de nós a nossa personalidade, nós somos gente, né? Eu não posso querer domar o pensamento de alguém, eu não posso querer que aquela pessoa seja tão subjugada a mim a ponto dela não ter as suas características próprias como uma pessoa. E eu acho assim interessantíssimo, né? Tem gente que gosta de ler, né? Eu gosto de ler algumas coisas também de Augusto Cury, né? E ele fala uma coisa, ele fala uma coisa tremenda. Ele fala assim: olha, tente controlar quem você ama e os dois adoecerão. Com certeza. É fato. Não adianta assim. Olha, gente, uma das coisas pequei, pastor, né? Tava namorando a Claudinha, né? Já vamos para quase 30 anos de casado. Olha. E aí a Cláudia, muito bonita, graças a Deus, né?
Aí eu tô na padaria um pouco à frente, fui estacionar o carro. Aí teve um rapaz, mas que pedação de mulher. Aí eu falei assim, pedação, mas é minha. Toma! Né? É isso aí, é isso aí. Né? É isso daí. Criou um ciúme. Criou um ciúme. Criou. Mas qual é a situação? Não é? Isso é transitório. Isso não pode criar uma raiz no coração a tal ponto de escravizar alguém. Isso é natural. Não é? Nós não podemos chegar e eu acho que a grande coisa dentro de um relacionamento é a liberdade que a gente tem de viver esse relacionamento. As amizades que foram construídas antes de eu chegar na vida de minha esposa, elas têm que ser mantidas. Exatamente. Não é? Aquilo que as amizades que Isso eu é um relacionamento tenho, são sadio. relacionamentos sadios. E quando a pessoa quer exclusividade dessa pessoa, né? Esse é o sentimento do ciumento, ele quer que a pessoa seja exclusivamente dela, isso não existe. Você vai ficar sem ar, você vai morrer sem respirar, porque isso também é... A gente estava conversando aqui agora, né? Açúcar é bom, mas muito açúcar faz mal, vai levar a problemas no seu corpo, diabetes, né? Uma pitada de sal, né? Gente, show de bola. Mas quando você salga algo, você perdeu totalmente o sabor. A gente fazendo uma analogia, talvez seja justamente isso dentro dos relacionamentos. Nós estamos salgando. Será que nós estamos sufocando? Será que nós não estamos adoçando demais? E o Senhor diz que um dos frutos, a melhor coisa é a temperança, né? Viver uma vida temperada, né? A gente já erra quando a gente usa o pronome possessivo. Meu. Por causa do idioma, a gente não tem muita outra coisa para usar, né? O esposo, eu casei com ele, então é meu esposo. Mas não é porque eu uso um pronome possessivo, né? Que isso me dá o controle total da vida daquela pessoa. A gente fala meu Brasil, o Brasil é nosso de verdade. Não, eu não tenho. Se alguém tem a escritura do Brasil, parabéns, eu não tenho. Né? Eu digo meu Brasil porque é uma maneira de dizer, de contextualizar o fato de que eu nasci no Brasil, de que eu moro no Brasil, de que eu amo o Brasil. Então eu, como patriota, digo meu Brasil, mas eu não tenho a posse do Brasil. Entendeu? Então, o problema é que a gente trata os relacionamentos, né? E aqui eu quero até trazer a ampliação do relacionamento, que a gente está já com duas pessoas falando sobre casamento, né? Essa menina que o marido... até respondendo você, querida, que está com casamento por um fio. Por favor, em nome de Jesus, comece a orar para Deus tocar no seu esposo, que ele precisa de tratamento, tá, meu bem? Ele precisa de tratamento de Deus na alma dele e ele precisa de terapia, porque uma pessoa que não deixa você viver desse jeito, ele precisa de ajuda de verdade, porque realmente, se não tiver tratamento, o casamento vai acabar, né? Então, a gente tem que ampliar, né? A gente tem que parar de usar o pronome possessivo nos nossos relacionamentos. Nós temos amigos, né? Não são meus amigos e não podem ser de mais ninguém. Eu tenho essa facilidade de fazer amigo, né, Marcelinha? Eu bato um papo meia hora, saio dali, amiga de infância sua, entendeu? Quem me conhece sabe que eu tenho esse negócio, né? Eu tinha duas amigas, né, Cid? Esse tipo de pessoa. Nós é assim. Eu vou falar rapidinho, não vou tomar tempo, não. Eu tenho duas amigas, Jaque e Ângela, amo as duas, né? Mas quando a Ângela estava lá em casa, se a Jaque chegasse, a Ângela falava assim, uma Jaqueline chegou. E eu falo porque é fato conhecido, todo mundo já sabe. A Jaqueline chegou, vou embora. Pra você ficar com a sua amiga. Revirava o olho e detalhe, 5 minutos ela ia embora. É mesmo, ia embora mesmo. E quando a Jaque já estava, que a Ângela chegava, eu vou embora, que eu vou deixar você à vontade com a sua amiga que chegou. Um dia, uma já estava, a outra chegou e fizeram aquela cara. 4 e 5 anos de idade as duas, né? Pois é, as pessoas com 30 pancada na cara na época, né? Isso vai fazer... Eu tenho amizade com as duas há muitos anos. Não deixa o tempo pra lá. E aí eu virei para as duas e falei assim, num dia que uma chegou, que a outra fez aquela cara, fez assim, olha só, vamos parar com a palhaçada hoje. Olha hoje, vamos resolver esse negócio gabinete aqui. Agora. Sou amiga das duas, não sou mais nenhuma nem de outra. Conheço uma mais tempo, a outra menos tempo, mas as duas moram no meu coração. Vamos parar com esse negócio. Vocês não querem ser amigas? Eu posso respeitar isso. Agora, concorrência e rivalidade, uma está, a outra sai, desnecessário. Isso não precisa acontecer. Nós podemos ter relacionamentos saudáveis. Vocês são mulheres de Deus, todas as duas são crentes, filhas do Senhor. Vamos sarar esse troço aqui?
As duas ficaram com a cara pra minha cara, assim como quem diz assim, o que você tá fazendo? Tá me expondo pra outra. Entendeu? Mas vou te falar um negócio. Que maravilha, Resolveu. Cid. Amigas. Olha Uma aí. chega, a outra fica, senta, bate papo, vai uma na casa da outra. Se tiver que juntar todo mundo pra fazer um churrascão, um café, todo mundo vai, se abraça, se ajuda. Agora vê se alguém falou em convidar a gente aqui. Mas aí, Cid, olha só, deixa eu pegar esse gancho da fala esse gancho aí da fala da pastora Patrícia. Do churrasco, não? Não, do churrasco a gente deixa para depois do debate. Boa. Porque assim, é importante diferenciar, a fala foi muito proveitosa, mas a gente diferenciar tipo de relacionamento. Porque o ciúme, de fato, ele é muito amplo, como a gente falou, e coisas e pessoas. É complexo. Mas quando a gente traz para dentro do casamento, é um relacionamento diferenciado. Claro, porque é o único relacionamento que, segundo a Bíblia, há um pertencimento. Exatamente. É o único relacionamento onde há esse O pertencimento. marido pertence à esposa, exatamente. Pelo menos E a dentro- esposa pertence. Pelo menos dentro do princípio bíblico. Exatamente. Né? É o que a Que Bíblia não se fala. aplica esse princípio a outras pessoas. Mas a questão é como que nós tratamos esse pertencimento. Porque o pertencimento, onde há o respeito à individualidade, o reverendo colocou, é saudável. Existe um pertencimento. Foi a fala do exemplo do pastor aqui, né? Você é meu e tal. De fato né? Porque pelo menos dentro da estrutura bíblica, mas é como a gente lida Obrigado, com isso. pastor. Estava carregando, pensei que tinha pecado. Ai, aliviou a consciência. Obrigado. Não, mas é assim, eu digo assim, dentro do que a gente está colocando para os ouvintes, estamos sendo ouvidos agora por diversos casais, por diversas pessoas Verdade. que enfrentam situações semelhantes a que a gente está colocando aqui, e entender que quando o marido ele pede uma satisfação, quando a esposa pede uma satisfação, quando há aquele diálogo de o DR, né, que é discutir a relação, essa pessoa quem é, com quem você fala, isso dentro do casamento, isso é necessário quando há digamos, tá um pouco, digamos, distraído demais, né, para usar esse termo. É saudável. É chamar e conversar, mas Chamar espera aí, atenção, como é que exatamente. funciona? Porque existe uma obrigação mútua ali de prestar conta, de responsabilidade, relacionamento, celular. Reciprocidade. Quando isso há, mas ao mesmo tempo há um respeito à individualidade, por exemplo, o marido não implicar com a amiga da esposa, quando ele vê que não há nenhum problema em relação a isso, não é? Ou às vezes é o contrário, como o pastor falou, né? Amigos que você tinha antes do casamento e você continua tendo, porque isso não é um impedimento. Então, quando a gente sabe lidar com o relacionamento e buscando maturidade, buscando discernimento, a gente consegue. Mas eu só quis diferenciar, porque dentro do casamento há esse pertencimento. A questão como lida com isso. Sentimento secundário. Você falou, né? O ciúme é um sentimento secundário. Quando a gente trata essa questão dos sentimentos são secundários, existe uma causa. Se a gente não tratar a causa, esse sentimento continua, né? Porque existe uma causa primária para um sentimento secundário. E então a gente precisa conversar para ver a causa. Porque às vezes, por exemplo, algo que eu fiz fez com que a minha esposa passasse, a partir dali, ter ciúme. Então, quer dizer, se ela conversa comigo, olha, isso eu não vou fazer mais. Então, essa questão é que a gente precisa esclarecer. Às vezes, quando não tem uma causa aparente, quer dizer, causa sempre tem. Quando a pessoa não consegue perceber a causa, isso é doentio e isso precisa ser tratado. Ela precisa conseguir descobrir o que está levando. Normalmente, a nossa personalidade, normalmente as nossas questões que nós tivemos do passado, leva a gente assim, né? E por isso que a gente fala, atribui muita insegurança, porque a nossa insegurança nos leva a ter segurança nas pessoas que estão à nossa volta. É e a por segurança... isso que ela sente, então, falta de quando ela não é bajulada, ela fica se sentindo diminuída. Porque talvez seja uma insegurança dela. Então, nesse caso não é bem ciúme, é mais uma questão da insegurança. Exatamente. Normalmente é insegurança, né? Insegurança nossa, porque o pecado, gente, o pecado nos afetou muito, né? Então, essas questões são questões que o pecado tocou em nós. Por isso, quando fala da questão do fruto do Espírito, o fruto do Espírito vem corrigir questões que são sentimentos, né? Porque o objetivo do fruto do Espírito é corrigir. Nós temos sentimentos primários, por exemplo, a ira é um sentimento primário. Mas como a gente vai tratar a ira? Paulo fala para a gente não deixar a ira se pôr contra o sol. A gente vai ter que ter uma maneira para a gente tratar. Então, o fruto dos espíritos, né, os 9 gomos lá do fruto, como a gente preferir chamar, eles vêm para a gente tratar aqueles sentimentos primários que vêm sobre nós, aquelas questões que vêm sobre nós e que a gente, às vezes, não tem sabedoria para lidar com essa questão. É simples, né? A gente fala né, dessa questão, né, de querer ser bajulada, né? Aquele talvez
narcisista, né? Olha, eu sou o mais bonito, egocêntrico, né? Não é um sentimento bom. Não é? Se você parar, você fala assim, o que esse sentimento está lhe trazendo em relação à convivência com outras pessoas? O que esse sentimento está fazendo com você, né? Enquanto você, na sua igreja, se você pensa isso, há N coisas, né? Que a gente vai pensando. Eu estava, há alguns anos, trabalhando com um comandante, né? E ele era meio narcisista mesmo. Aí ele chegou assim uma vez, nós carregamos o nosso nome, né? E tem lá o nosso tipo sanguíneo, né? Até se caso acontecer alguma coisa, e o meu é O positivo. Aí eu fui me apresentar ao comandante, o comandante falou assim, olha, o Dias, tira esse O mais, porque O mais aqui sou eu. O mais bonito, O mais não sei o que. Aí eu falei, isso aqui é o meu tipo sanguíneo. Ele falou, não, água, pode tirar O mais. Entendeu? Água, pastora. Então, existem essas coisas, né? Assim, a gente vai passar por isso. Mas isso foi sério ou foi uma brincadeira não, dele? Foi sério. Foi sério mesmo? Foi sério, né? Tira O mais. Então eu coloquei só dias. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então eu botei só dias, sem O mais, né? Então, mas não era o O mais, era o O positivo, né? O O positivo. Então, a gente vai vivendo essas realidades. Mas nós temos que ter, e Deus nos dá a sabedoria para nós podermos conviver com isso. Eu acho que como povo de Deus, eu acho assim, a primeira coisa, né? Eu creio que é uma irmãzinha também, que tá, olha, eu quero ser bajulada. Assim, gente, olha, quando os nossos filhos, eles não são os mais inteligentes, um dia ele vai chegar na escola, ele vai tirar uma nota menor do que o coleguinha, e ele vai ver essa realidade. Ele não é o mais bonito, ele não é o mais qualquer coisa. Mas quando nós inserimos os nossos filhos numa sociedade, ensinamos a gente tem que entender, né? E nós entendemos isso, né? Acho que talvez seja esse o grande momento, né? A gente está falando aqui para tanta gente, que talvez carrega esse sentimento sofrendo, né? Sabe que sofre, mas se está sofrendo, a gente tem certeza que há um Deus que pode. Eu queria só complementar aqui a fala do pastor Paulo. Eu achei que tocou num ponto importantíssimo, que é essa questão da criação. A maneira como é criado, né? Acho que esse ponto que o pastor Paulo colocou aqui serve como alerta para nós pais. Como criamos os nossos filhos, como o colocamos dentro de uma redoma onde eles são o centro de tudo, onde nós tratamos eles como sendo o top de tudo. E quando essas crianças, né, que depois vão para a vida como membros da sociedade, não estão preparados para dividir, para compartilhar, não estão preparados para lidar com a dor do próximo e da maneira como foram criados. Então é muito importante esse alerta, pastor. É verdade. Às vezes não consegue entender que ele é especial em casa, mas não é tão especial para todo mundo, né? Aí começa a criar um probleminha. Vamos lá. Essa é a 93 FM, a rádio do povo de Deus. Muito bem, muito bem. Vamos agora aqui, ó. São 11 horas 39 minutos, 11 horas 39 minutos. Marcela Bastos, diga lá. Gente, olha, poucos dias antes de morrer em decorrência aí de um câncer de mama, no último dia 22 de dezembro, lá em Curitiba, a médica Larissa Andressa Medeiros, de 40 anos, escreveu uma carta para a família dela, que vem emocionando aí internautas. O conteúdo da mensagem viralizou nas redes sociais. Na carta, Larissa escreveu ter aprendido a importância de viver o hoje. E aí nós aqui do debate perguntamos: como vencer a atração de habitar no passado ou até mesmo no futuro, ao invés de no presente? E como desenvolver uma vida consciente de que nossos dias estão contados por Deus e assim desenvolver uma vida de adoração constante a Ele? É um assunto simplesinho, né? A gente imagina, por exemplo, Abraão, 3 dias caminhando para ir lá para oferecer o filho Isaac. Deus pediu o filho, ele caminhando 3 dias, dizendo o seguinte: se vocês fiquem aqui, falou com você, vocês fiquem aqui e a gente vai ali adorar. Foi a primeira vez que apareceu a palavra adoração. Nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Imagina o que é a dor de um pai tentando imaginar o futuro, mas sabendo que o presente seria um sacrifício. Olha que situação dessa moça, a grandeza dessa moça, uma carta que vem emocionando as pessoas depois de sua morte, a importância de se viver o hoje, nem tanto no futuro. Ou outros acabam deixando o presente de lado, outros acham que o passado é mais importante, quer dizer, ficam presos em coisas tão pequenas e esquecem de viver. A verdade, Cid. É quase igual. JR, saudade. A verdade é que essa coisa de viver o hoje,
é algo que uma experiência que eu adquiri de 2012 para cá, né? Desde que meu esposo faleceu. E quando ele faleceu, eu tive que aprender a viver o hoje para levar meus filhos para o futuro, né? Porque estavam sem pai, três crianças na mão, só com mãe. Então, falei, a gente não pode ficar apegado em quem foi, apesar de amar profundamente quem foi, apesar de saber que ele sempre fará parte das nossas lembranças, da nossa história, porque foi um marido topzão. Pode ter marido bom na terra, hein? Mas eu falo pelo meu, né? Era bom demais, pelo amor de Jesus. E então sempre faria parte da nossa história de maneira extremamente positiva. Porém, a gente tinha um hoje para viver, lidar com a perda. A gente tinha um hoje para viver, não ficar no chão, não viver não ser destruídos pela dor que a morte, que é a partir da causa, e seguir adiante, porque a gente tem que viver o hoje, mas o futuro é logo ali. Hoje é presente, quando daqui a 1 hora é futuro. Mas quando essa 1 hora transcorrer, não será mais futuro, será presente, né? Então, essa coisa do futuro e do presente é o que a gente tem que aprender a lidar no nosso dia a dia. A gente, às vezes, está criando futuros para daqui a 10 anos, quando, na verdade, o futuro é daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, daqui a 1 hora. Então, o viver o hoje é extremamente importante, sabendo que cada uma das minhas decisões e atitudes preparam as minhas horas seguintes, os meus dias seguintes. E eu tive que desenvolver isso com os meus filhos. E aí, 2 anos depois, quando meu filho caçula faleceu, quando o Rafael faleceu, isso foi assim, eu abracei como filosofia de vida. Porque ele era um menino de 10 anos. Então, eu achei que eu tinha a vida inteira para abraçar, né? Eu abraço muito meus filhos, sempre abracei. Sempre fui muito família agarradinha com eles, né? Mas aquela coisa assim de vou ver crescer. Você acha que você tem um futuro. Você acha que você vai ver crescer, que ele tinha planos, projetos e tal, e de repente foi para a escola e não voltou mais. E eu fiquei 2 dias no hospital e depois do 2º dia chegou a notícia, foi a óbito, né? E ali eu tive que fazer o quê? Eu tive que, mais uma vez, aí é aquela coisa assim, um dia alguém me sacudiu, era até que a morte separe, separou. Você ficou vivo, agora você segue. Vamos viver o hoje. Aí, você pensou que ele tinha futuro, mas ele não tinha, era só até aqui. Vamos viver o hoje. Então, aprender a viver o hoje é extremamente importante. Ainda que o teu passado seja maravilhoso, é o teu hoje, é o teu presente, que vai fazer você viver um futuro abençoado. Perdão, pode seguir. O que eu acho mais impressionante aqui no nosso debate é que Deus separa os temas de acordo com a experiência que as pessoas têm. Experiência marcante da pastora, Deus abençoe, eu tenho certeza que Deus vai sustentar, vai dar força para que você tenha caminhada. Mas lidar com a morte nunca foi fácil, em nenhum momento para a gente é fácil, né? Talvez nós cristãos deveríamos conseguir lidar com a morte de uma forma mais saudável, como o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses dizendo, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Eu não consigo falar essa fala do Paulo, né? Eu até coloco esse texto, leio esse texto e realmente me imagino daqui para o futuro um dia falando a respeito disso. Existem 2 situações que a gente convive bem, né? A gente ou se apega ao passado porque o passado talvez foi bom e a gente às vezes desenvolve o que a gente chama da depressão, que é esse apego com o passado e aí a frustração com relação ao presente. Ou a gente olha para o futuro de uma forma, criando algumas expectativas, e a gente cria aí o que a gente chama da ansiedade, que é essa busca para o futuro antecipado, né? Então, essas questões, nós convivemos com essa relação. E aí, o que eu gostaria de dizer, né, eu acho essa fala dela fantástica, da relação de viver o hoje, mas nós cristãos precisamos conseguir entender a morte como uma ação de Deus, né? Uma manifestação da graça. A gente precisa perceber que a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas, que todos nós estaremos, né, diante de Cristo, estaremos convivendo, nós cremos na vida eterna. Então a morte não tem a última palavra. Então isso nos dá uma tranquilidade muito maior de não viver o presente como viviam, né? Na Bíblia, o apóstolo
fala lá em Atos, no capítulo 17, ele fala dos epicureus, que era um povo que vivia somente o hoje, que é uma frase que a gente conhece mesmo: vamos comer e vamos beber, que amanhã vamos morrer, né? Então, sem expectativa para o futuro. Essa não é a visão nossa, né? E Paulo critica isso, que eram os filósofos epicureus, quando ele faz aquele discurso lá no Areópago. Então, o que a gente precisa entender é que para nós existe uma visão sensata. É claro, a gente vai experimentar, viver a vida a cada momento, mas a gente vai entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, e isso é importante, e nós vivemos aliados com Deus. E se Deus quiser levar alguém que nós realmente tínhamos como algo muito importante, nós vamos aceitar e vamos falar como Jó: o Senhor deu, a gente vai aceitar. E essa questão, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu acho que essa precisa ser a palavra de consolo para todos nós. Amém. Eu tenho uma abordagem sobre isso que a gente costuma fazer na nossa palestra. Eu comecei ano passado a trabalhar um pouco mais a questão neurológica e também emocional de algumas pessoas, e eu costumo chamar de âncoras temporais. Inclusive no outro debate aqui eu falei sobre isso. O que são âncoras temporais? São situações que te mantêm preso a um fato no passado, pode te manter preso ao presente ou ao futuro. No caso aqui é o passado. Quem é ancorado ao passado, e aqui a pergunta é como não ceder à tentação de estar habitando o passado, e alguém que ficou lá atrás, embora está vivendo hoje aqui, algumas consequências são: a pessoa ela vive dentro de uma nostalgia, a pessoa ela não consegue desfrutar dos relacionamentos presentes, é alguém que tem dificuldade de perdoar, não é? Porque às vezes a pessoa que a feriu nem existe mais, já até morreu, mas a dor permanece e a pessoa fica ancorada ao passado. Verdade. E muitas pessoas estão vivendo dentro disso e deixando de usufruir. Existe a âncora do presente, que não é o caso, mas é a pessoa que é imediatista, tudo tem que ser de imediato. A palavra do reverendo ilustrou bem isso. E ancorado ao futuro é aquela pessoa que não usa a experiência do passado. Eu costumo dizer que é a pessoa que tropeça na mesma pedra ainda reclama da pedra, porque ele não sabe usar a experiência para poder ele melhorar, e vivem numa utopia de que amanhã vai ser melhor, mas não faz nada no hoje para que seja melhor amanhã. Então, a maneira como a gente lida com o tempo é muito importante, e a experiência dessa moça aqui, ela nos faz refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. A fala da pastora foi muito importante nisso, com as pessoas que a gente está hoje vivendo, porque o minuto seguinte já é o futuro e ele pode simplesmente não existir. Então, nós precisamos valorizar o momento agora, sem demasiadamente, sem deixar de planejar, sem deixar de ter uma visão a médio, a longo prazo, perspectiva, né? Mas saber que a vida realmente, ela é, como a própria palavra fala, ela é como uma flor, né? Que rápido ela esvanece, e precisamos dar valor às pessoas e aquilo que Deus tem nos dado, para que possamos ter uma vida com sabedoria. Como o sábio Salomão fala: ensina-nos a viver o nosso dia, o nosso dia a dia, né? De maneira a alcançarmos corações sábios. É verdade, gente. O irmão falou uma palavra-chave: planejamento. Não é uma questão que aqui a gente, no dia a dia, não é claro que nós vamos ter nossos planejamentos de curto prazo, de longo prazo, né? Mas dentro de todo o nosso planejamento, eu acho que a coisa mais interessante é que Deus pode desestruturar isso tudo, né? E fazer com que a gente possa fazer isso. Olha só, eu não sei qual o tempo de vida que eu tenho, né? Fazer planejamento, a gente pode até fazer, né? Mas assim, Senhor, se o Senhor permitir que eu chegue até lá, né? Se o Senhor permitir que eu faça isso, ou né, eu não vou, né? Vou fazer um consórcio. Não, vou fazer um consórcio porque eu posso morrer amanhã. Não é por aí que a gente deve pensar. Nós vamos fazer os nossos planejamentos, né? Mas de todo o planejamento, o que é o cerne da questão? Viver muito bem hoje com a minha esposa, é viver muito bem com o meu filho, é viver muito bem com o pessoal da igreja, se alguma coisa, sabe, eu convivi com tanta gente boa, né, que já partiu, que não é não é um saudosismo, mas às vezes eu me pego rindo sozinho de alguns irmãos, né, com quem eu convivia, boa, né? Pessoas que marcaram minha vida, pessoas que quando eu estava no início do ministério, falaram assim: Paulo, você falou hoje tantas vezes a palavra tal, corrige porque eu quero eu quero te ouvir. Eu nunca tomei aquilo como uma bronca, mas alguém que ao longo do meu ministério, quanta gente, diáconos, pastores, sabe? Então, isso
forjou aquilo que a gente é hoje. Entendeu? E o que estamos deixando como legado. Então, esse viver hoje também é justamente isso. Tem um garoto que eu lembro de ter dado um livro para ele. Hoje ele estava em Brasília, né? Ele voltou. E aí ele mandou um recadinho para mim no WhatsApp. Paulo, muito obrigado pelos puxões de orelha, pelos ensinamentos, porque eu fui professor de escola bíblica dominical, de jovens e adolescentes. Ele passou os puxões de orelha. Hoje ele mandou, né, uma foto de sargento do Exército. Ganhou, né, o brasileiro aí de jiu-jitsu militar. Aí ele mandou para cima e falou assim: Paulo, como eu lembro, tá ministrando louvor na igreja, e quando aquilo vem para mim, eu falo assim: Senhor, como valeu a pena viver aquele hoje daquele tempo. Então as coisas da nossa vida são assim, eu tenho que marcar hoje vida de pessoas. Entendeu? A gente faz planejamento para futuro, né, a longo prazo, mas o melhor de hoje, sabe, o melhor de hoje é sentar com a minha pretinha, minha filha, né? Assim, vamos fazer a janta hoje? E vamos embora. Entendeu? Bacana, são coisas que você... Que preço, entendeu? Não tem preço. É valor. É valor. Mas sabe que mesmo que a gente traga essas lembranças boas, tem alguém que se machuca, inclusive, às vezes, porque viu que todo um passado que era para ter sido bom foi totalmente desvalorizado. Diz o ouvinte o seguinte: olha, esse tema de hoje é muito sério, porém, algumas vezes é interpretado de forma muito egoísta. Eu passo por uma experiência em que eu acabei ouvindo: o passado não vale mais nada. Que o presente, ou seja, hoje, é que vale a pena, sendo que essa frase veio na troca de uma relação de 21 anos para uma aventura de traição. Eu estou vencendo em Cristo, felizmente. Isso era o meu casamento. Meu Deus. Olha que situação de vida que essa pessoa acabou passando. Mas veja que no caso, nós só vimos aqui algumas experiências bem interessantes, mas uma coisa que de repente as pessoas não conseguiram ainda é ver essa possibilidade de trazer à memória aquilo que traz esperança. Na verdade, a pessoa está lembrando de muita coisa ruim, esquecendo que pode trazer esperança. O que você diz para uma pessoa que está vivendo uma situação tão ruim, mas tão ruim, ela busca por exemplo, o pastor falou sobre uma memória que de repente faz ele rir. É uma coisa bacana, um recurso mental que a gente tem de lembrar de coisas, caramba, era tão... A gente tem muito costume de dizer, a gente era feliz e não sabia. O profeta Jeremias, você citou o profeta Jeremias, né, que é chamado profeta chorão. Mas também tinha motivo, né? O cara passou muito motivo. Passou cada perrengue. A questão, por exemplo, existe coisas que se tornam vício em nossa vida, né? E às vezes, por exemplo, se a gente é uma pessoa que sempre lembra de coisas ruins do passado, a gente vai viver sempre lembrando de coisas ruins no passado. Essa é a questão. Então, por isso que Deus faz esse exercício mental com o profeta Jeremias lá em Lamentações, né? E fala para ele: olha, porque estava vivendo exilado fora da casa, e todas as questões, todo o contexto presente era um contexto ruim. Então Deus fala para ele: traz à memória o que pode dar esperança para você. E ali Deus ainda fala para ele: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Então todo esse contexto mostra que Deus está sendo amoroso com você. O problema é que você não consegue lembrar, não consegue perceber, porque a sua mente ficou, usar o termo lá do pastor, ancorada na questão do passado ruim, que a gente pode ancorar também a nossa mente em coisas boas do passado, como o pastor Paulo aqui falou pra gente, né, de coisas que trazem lembranças. Existiu coisas ruins também no passado. Então, a gente precisa, como cristão que a gente precisa conseguir dosar isso bem, não só trabalhar a questão só boas no passado, mas também não só trabalhar as questões ruins. Mas eu acho que o que é mais importante a gente entender é que Deus está trabalhando a nossa história, trabalhando a nossa vida, trabalhando o nosso viver, e a gente ter a paz para a gente conseguir descansar na construção de Deus da nossa vida. E a gente percebe, pastor Paulo, que quando a gente começa a estudar um pouquinho a questão do nosso cérebro, a gente percebe que o nosso cérebro é muito seletivo, de maneira que ele mantém vivo e acessível à memória aquilo que você dá foco. Então você pode dar foco a algo positivo, como falou o reverendo, ou não. E quando você dá foco a algo positivo, o cérebro, ele automaticamente, aquilo que não é acessado,
ele começa a eliminar. Quanto que tem coisas da nossa vida que a gente não lembra mais. Exatamente. Porque você não deu foco àquilo. Tudo aqui, tanto que existe uma técnica chamada que é a técnica da repetição, que é uma maneira de você não só fixar algo, como manter acessível a sua memória. Então, a maneira como a gente trabalha com o nosso cérebro, aprende como ele funciona e aprende a lidar com isso, pode te dar uma perspectiva positiva a partir do passado que você traz à memória, algo bom, e uma vida de tristeza ou até de depressão, como bem falou o pastor Paulo, porque eu só lembro de coisas ruins, só lembro de coisas negativas e isso começa a ter uma sobrecarga no meu presente. Exatamente. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que devemos trabalhar a nossa mente. Paulo fala isso, confirmando o que foi dito sobre Jeremias. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Pensar nas coisas que são lá de cima. Então o que a palavra está dizendo? Olha, a tua mente, ela tem o poder de focar coisa positiva ou negativa, agora depende de você. Se você ficar lembrando só de coisas ruins, ao exemplo que foi dado lá no outro assunto, a pessoa que sofreu um trauma de traição e hoje está num novo relacionamento e ele traz essa carga emocional para esse novo relacionamento, está ancorado, como a gente falou aqui, né? Então precisa romper essa âncora, ele precisa ver que está com uma pessoa nova, uma pessoa que é diferente, e ele dá uma oportunidade dessa pessoa mostrar que pode ser tudo diferente, tirar o foco do que foi, para poder focar em algo positivo. A mudança de mentalidade, não a metanoia, né? Metanoia. Você sabe que já veio com a camisa de propósito, né? Exatamente. É verdade. Não importa, né, o que a vida fez com você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Perfeito. Exatamente. Né? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Eu, quando, assim, buscando, né, buscou muito bem biblicamente, mas eu lembro de um jovem, né, à época, de José, né, que ele teria tudo, né? Para jogar na cara, isso, aquilo, outro. Quando ele chega e se revela aos irmãos, uma das coisas que ele fala é justamente o seguinte: gente, não fique com o coração pesado, porque foi Deus que me mandou para cá, para que a gente pudesse. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: colocar o que Deus fez, qual foi o propósito de Deus dentro daquilo que eu passei, né? Gente, eu falei, quando eu casei, a minha casa de tijolo, hoje eu me pego rindo com a minha esposa, né? Eu falei assim, pô, nega, aí, olha a casa, né? Mas eu assim, pô, lembro assim, a janela com madeira, aquela dificuldade, mas Deus foi abençoando, não foi por caminhos tortos, foram pelos caminhos que Deus foi fazendo conquistar aqui, ali. E quando a gente chegou, hoje quando eu vejo, né, meus filhos, só tô com a minha garotinha, né, pra casar, mas assim, às vezes eu cutuco a nega assim e falo assim, nega, olha só, hoje como Deus fez isso, né? Minha churrasqueira lá, volta e meia, queima uma carnezinha lá, chama os irmãos. Pode convidar gente, dois pode chegar em Campo Grande, dá dois churrascos, hein? Já tem dois churrascos. A gente dá essa satisfação pra gente. É verdade. Né? A gente fala assim, sensação daquela conquista, né, que traz paz. Fez, exatamente. Né? Então, como eu pego essa questão de José na gente, a gente às vezes tem assim, Senhor, né, não vamos ficar com o coração pesado. Se Deus teve um grande propósito dentro daquilo que nós passamos. Agora imagina se ele tivesse agido o contrário, a gente não estaria aqui falando a respeito, né? Vamos decapitar, meus irmãos. A gente não estaria aqui falando a respeito. Jamais. Ele morreria na história. Ele morreria na história. Mas porque ele perdoou, mudou o pensamento, ele tinha mentalidade diferente, olha, ele está na história até hoje, a gente fala a respeito dele, ainda busca ele ainda. Trazendo a memória, né? Gente, são 11 horas e 58 minutos, quase 59 já. Olha que coisa, hein? Que coisa. Quero agradecer demais a presença do Bispo Jorge Lima. Obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade ímpar poder estar aqui, a gente poder compartilhar um pouco e com o coração aberto procurar ajudar pessoas que enfrentam dilemas em diversas áreas e que precisam de uma orientação. Aquilo que para nós parece algo já simples, para alguém é algo que ainda não foi alcançado. E quando você compartilha, você pode ajudar essa pessoa. E nesse aspecto, a 93 tem prestado um grande serviço ao reino e abençoado muita gente. Participar de uma mesa seleta como essa, pessoas realmente de muita qualidade, pra gente é uma oportunidade, é um prazer. Eu quero deixar aqui um beijão pra minha esposa, o pastor falou tanto da esposa dele aqui, não posso deixar de mandar um beijão pra minha querida pastora, a pastora Ana, para meus filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E o pastor Léo, que me acompanha aqui, tá escondidinho, quase que eu esqueço de falar dele. Ele e o Caio. Pastor Léo e o Caio.
que me acompanham hoje. Deus abençoe cada vez mais. Beijo no coração. Maravilha. Reverendo Edson Nascimento, obrigado, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid, um grande abraço, um abraço muito especial. Essa mesa maravilhosa. Foi muito bom o debate hoje. Eu gostaria de mandar um abraço para minha querida esposa Sônia, a minha filha Andréia, a minha filha Ellen, minha filha Ana Carolina, meu neto Andrei, lindo como avô. Limpa meu aí, genro, pastor Rafael. Tá babando meu aí, genro, ó. pastor Rafael. Eu já estive com ele hoje, já. Antes de vir pra cá, já estive com ele já. Neto lindo, né? Maravilhoso. Coruja, né? E eu queria mandar um abraço pra minha igreja Presbiteriana Luz, gente abençoada, gente do Senhor. Que Deus abençoe todo o povo de Deus. Pastora Patrícia, que alegria ter você aqui. Deus abençoe. Obrigado. A alegria toda minha, só tenho a agradecer. Manda beijinho pros meus amores que ficaram em casa lá com o pedreiro, Josué e Rebeca, né? A Obrinha tá lá, eles estão lá tomando conta da casa pra mim. Também quero mandar um abraço pro Serjão, meu operador de áudio, e que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. E cada um dos meus face friends queridos que estavam aqui mandando pelo WhatsApp. Como é que é o negócio? Meus face friends. Ah, meu queridos, que pessoal da rede social que me acompanha lá, só vitória, Deus abençoe. E também o Márcio, né? O cantor Márcio veio aqui me trazer, me abençoar. Tá aqui atrás, ó. Marcel, Márcio Maciel veio aqui me abençoar, me trazer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meu caríssimo pastor Paulo Dias, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês aqui. Pessoal, vocês não sabem quanto alegra o nosso coração. Amém, que bom. Eu gostaria de mandar um beijão pro pessoal lá da Igreja Batista Morro do Céu, Senador Camará, povo abençoado, amém, né? Coisa boa. O Grupo Shalom tá todo espalhado na face, tá espalhado aí no Brasil e também exterior, né? Bacana. Aí o pessoal de Brasília aí, da Igreja Batista lá em Brasília, turma toda aí, né? Que Deus abençoe, pessoal de Parque Anchieta. Se for falar, então, pô, não tem como, não vou parar hoje. Mas que Deus possa trazer, né, a paz aos nossos corações e a cada dia a sabedoria do Senhor, né, pra gente conduzir o nosso dia. Tá bom? Um beijão pra todos. Claudinha, prepara a janta. Só, rapaz, você Qualquer dia a gente esqueceu vai da chegar com a galera pro churrasco aí. Opa! Olha aí, olha Deus falando. Wallace, né? Desculpa. Olha Deus falando. Eu vim com segurança hoje. Eu reparei, grandão, né? Mais eu vim alto com que segurança hoje, mas é um pastorzão também que trabalha lá com a gente também, pastor Wallace, né, veio trazer a gente aí. Ele é a mais, né? É, benção. Ele é a mais. Ele é a mais. Ama demais. Ele ama demais. É a pessoa mais alta aqui, ó. É a pessoa mais alta aqui. Mas o mais é sempre o Senhor. Eu aprendi, né? Naquela experiência eu aprendi que o mais bonito é o Senhor. Eu dei uma olhadinha discreta aqui, ó. A mais alta pessoa do local aqui. Obrigado, pastor Wallace. Obrigado pela sua presença, viu? Deus abençoe, viu? Marcelinha Bastos. Mas olhar pra ver o que o pastor Wallace era foi inevitável. Na hora que o pastor Paulo tava contando e falou que ele era o mais. Aí eu olhei, né? Todo mundo foi olhar pra poder ver. Eu dali onde eu tava, me deu esticado, falei, deixa eu ver. Olhazinho do lado, assim. É a mais, entendi. E registrar que quando você falou do Caio tem quantos anos? Caio já logo levantou e fez 28 assim. anos já ele, né? Hein, Caio? 27. Tem 7, dizer que tem 7. Ih, rapaz, minha filha também tem 7, ó. Olha aí que bacana. Aí ele logo fez um sinal de positivo, que as crianças de férias acompanham a gente. Aliás, boa, bem-vindo. Mamãe tá em casa, quer trazer seu filho pra assistir o debate 93, pode trazer. Vem ver a gente aqui, ó. Chega a gente é legalzinho. Um pouquinho antes das 11, até 15 para as 11, você pode vir, de segunda a sexta-feira. A gente tá? é legal, não precisa nem trazer nada, não precisa trazer comida, lanche pra nós, não precisa trazer nada disso, não. Você tá jogando essa indireta dizendo que não pra vai que cola, né? Eu tô falando que não é desse. Precisa. Fala não há necessidade alguma. Traga as crianças, que a gente quer conhecê-las. É sempre bem-vindo, é uma alegria saber quando a pessoa vem conhecer a rádio, vem aqui no estúdio com a gente, assistir o debate, isso é uma alegria pra nós. E o debate pode você assistir, você pode assistir daqui de dentro, então vai ser uma alegria. Vamos dar parabéns, Cidinho? Bora, vai lá aí. Pastor Jonatas Alex, da Assembleia de Deus Ministério Plantar, em Costa Barros, a pastora Almira Barcelos Monteiro, da comunidade Luzeiros, lá na Ilha de Guaratiba, pastor João Carlos, da Igreja Famílias no Cenáculo, em Parque Alian, pastora Alana Rodrigues, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Secreto, em Belfor Roxo, pastor Renato Gonçalves, da Igreja Evangélica Maranata, lá em Nova Friburgo, pastor Assis, da Igreja Catedral Bíblica da Fé, no bairro Pilar, a pastora Janete Telle, do Ministério Altar de Deus, em Nova Iguaçu, e o pastor Kleber de Paula,
da Igreja ICER, lá em Jardim Meriti, todos fazendo aniversário hoje. E o meu abraço pessoal, um querido amigo, um dos pregadores mais profundos da atualidade, meu caríssimo amigo, meu conterrâneo lá de Minas Gerais, querido pastor Renan de Melo, também aniversariando hoje, completando hoje quase, só 39 eu acho, mas quase, se inverter dá 93, né? Vamos lá então. O reverendo Edson vai nos levar a Deus em oração, a gente encerra o debate, o nosso querido Gilberto Ribeiro já está na área, já começa aqui o Pediu, Tocou. Querido Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rádio que leva, Senhor, a tua palavra a lares, a pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, dessas pessoas e queremos te pedir que tu as sustente, as abençoe. Nós oramos agora, Senhor, pelos pastores, teus servos que têm se dedicado à tua obra e que hoje, Senhor, completam mais um ano de vida. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Jonatas, Alex. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Almira Barcelos. Abençoa, Senhor, a vida do pastor João Carlos. Abençoa a vida da pastora Alana. Abençoa a vida do pastor Renato Gonçalves, do pastor Assis, Senhor, da pastora Janete Teles, Senhor, do pastor Kleber de Paula. Que tu sustente, Senhor, os teus servos que têm, Senhor, servido a ti na tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, as igrejas. Abençoa, Senhor, os nossos debatedores, Senhor, de forma muito especial. A cada um deles, Senhor, experiências marcantes, como a vida da tua serva, Senhor, pastora Patrícia, Senhor, que tu sustenta o seu lar, a sua vida, Senhor. Nós oramos pela mediação de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.